Fala aí, galera, tô começando aqui a transmissão também no YouTube. Já vou dar início. Preciso aprender a mexer melhor nesse negócio aqui que vai ficando muito mais da hora. Ainda tô levando muito tempo pra fazer, pra poder postar em todos os cantos. Mas vamos lá, começar essa transmissão ao vivo e a cores. Tá quase lá, quase lá. Agora vai começar ao vivo no YouTube também. 1, 2, 3 e... Iniciando. Estamos ao vivo aqui. Fala galera, beleza? Thiago Palma, sou consultor em tecnologia e eu tô aqui fazendo essa série para ensinar para você como você faz para também ser um consultor em tecnologia, trabalhar com isso, trabalhar com Excel, trabalhar com VBA, com automações, né? E hoje nós vamos falar especificamente por que a análise de dados ganha da automação. E sim, ela ganha muito em todos os resultados, em todas as ferramentas. Então você que é analista, que acredita que não precisa saber isso, que manja de Excel e não precisa manjar de dados, tá na hora de você pensar um pouquinho melhor sobre o assunto, porque senão você vai ficar para trás. Se você entregar uma ferramenta que não tem análise dos dados, que os dados não são consistentes ou que não foi focada na forma de desenhar para a parte de dados, provavelmente sua ferramenta não vai ser muito boa, tá? Então é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, né? Eu já fiz alguns vídeos, né, sobre o assunto, são 5 vídeos, eu acredito que já tem na sequência, e vou seguir uma sequência ainda de 15 vídeos, todos transmitidos online aqui no YouTube, também pelo Instagram, e de segunda a sexta, depois do meu expediente, que é entre 18 e 19 horas, mais ou menos, esse horário, todos os dias, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, assina, coloca o sininho lá também para puxar as notificações, assim você fica sabendo quando eu começar as transmissões para você poder participar. E claro, né, senta o dedo nesse like aí que é o único jeito, né, desse vídeo chegar para mais pessoas. E compartilha também, se você souber de alguém que precisa desse conteúdo, né, alguém que manja, principalmente aquele carinha do Excel, já pensa aí. Vê quem que era o carinha do Excel, comenta aqui no comentário aqui na tua empresa se tem um carinha do Excel, se é você o carinha do Excel, a carinha do Excel. Anota aí, coloca nos comentários, tá? Tudo que vocês quiserem falar comigo, fala via comentário, que isso também ajuda a aumentar o tamanho do nosso universo aqui de automações, tá? Então vamos lá, vamos direto aqui para esse conteúdo. Eu acho esse um assunto muito bacana, muito importante. Então eu vou falar diretamente sobre ele para que a gente consiga destrinchar aí um pouco melhor nos próximos minutos, tá? Bom, vamos começar. Para já, o que é análise de dados e o que é automação, né? Automação a gente vem falando todos esses últimos vídeos aí. Para quem ainda não assistiu, vai aparecer algum card, né? Eu vou editar esse vídeo, vou colocar um cardzinho aparecendo aqui em cima. Começa pelo número 1 e aí você vem seguindo aí todos os vídeos da série, tá? Automação é quando você pega um processo que já está desenhado, muitas vezes você que é o desenvolvedor ou analista vai desenhar esse processo, tá? Então você tem que saber desenhar também. Automação é quando você pega esse processo e faz ele ficar automatizado. Você faz ele tirar etapas humanas do meio do processo, né? A análise dos dados, qual que é a grande diferença? A análise dos dados, ela está pensando na parte do negócio, né? Ela está pensando na parte onde a pessoa precisa, a pessoa que está do outro lado e que vai receber a tua ferramenta, esse é o resultado que ela precisa, né? Esse é o motivo pelo qual você automatizou algo muitas vezes, né? Claro que se a gente estiver falando só de um RPA, de uma automação robótica, muitas vezes é puxar, coletar um dado só e jogar numa base, então puramente não tem análise, né? Entretanto, embora não tenha análise, né, você tem os dados em si, a consistência deles é mais relevante em si do que a automação, né? Se você faz a automação para você extrair dados e esses dados não estão corretos inseridos numa base, não são colocados de uma forma organizada e disponível, então a sua automação não serviu muito. Então por isso que a análise dos dados, para nós que somos analistas e consultores, para todo mundo que manja de automação, ela é mais importante até do que você automatizar. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala sobre você automatizar um processo que não é eficiente, né? Não tem nada mais ineficiente do que você automatizar o caos, né? Não tem nada pior do que isso. Então, para você pensar em automação, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em chegar no resultado correto. Vou fazer um exemplo aqui de muitos consultores que mandam currículos aqui para a Paycom, para a nossa empresa de automações jurídicas, para trabalhar como consultor em VBA, para trabalhar como analista em VBA.
E eles fazem a prova nossa que a gente manda, né? A gente manda sempre um formuláriozinho. Se você for se inscrever, se quiser trabalhar aqui com a gente, entra aqui no link do Linktree que tá na minha descrição e manda um WhatsApp, tá? Ele já faz automatizado, te manda um formulário, depois chega uma prova, você consegue participar de todo o processo seletivo de maneira rápida. A gente está sempre contratando bons consultores aí, tá? Então, se você for uma dessas pessoas que faz esse tipo de prova e foca muito mais na embalagem do que no conteúdo, esse vídeo é exatamente para você, tá? Vou colocar 50 funcionalidades de automação, mas o resultado tá errado, acabou, a ferramenta não serve para nada, você não vai poder utilizá-la, né? Então, menos automações, mais análise de dados, né? Embora seja um canal que vai falar bastante sobre automação, o nosso foco sempre é dar o dado correto, tá? Então, no mundo prático, vou falar sobre o mesmo exemplo que eu venho dando em todas as aulas, que é a parte de... aulas não, né? Vídeos, né? Tô misturando aqui. Eu dou aula também num curso de eficiência jurídica, eu acabei misturando aqui, tá? Não é aula, isso aqui é um vídeo compartilhando conteúdos mesmo, tá? Ao vivo tem dessas aí, transmissão, não tem, é falha nossa, né? Então, vamos lá. Nos outros vídeos eu também dei esse exemplo, que é do fechamento contábil, que é quando a empresa precisa mandar para a contabilidade qual foi a movimentação dos processos que houveram no mês. Nesse momento do fechamento contábil, você vai fazer toda uma automação para chegar num resultado que alguém vai ler e vai impactar o bolso da companhia, vai impactar direto a contabilidade da companhia, né? Muitas vezes você está dizendo para ela, olha, coloca lá e manda uma nota explicativa para o mercado dizendo que nós estamos provisionando, guardando X de dinheiro, ou manda uma contingência alta, ou se não, pode liberar esse dinheiro aí. A nossa automação no final do dia, ela vai direcionar ações, né? Então a gente faz com que a gente substitua aquele trabalho humano cansativo, massivo, né? Repetitivo, por uma automação, mas que no fim do dia tem que estar correta. Então, você que está fazendo análise, se você não entender qual é o resultado que você precisa chegar, você vai ficar pentelhando a vida do teu cliente, né? Não é esse o nosso objetivo. Então, a gente tem que tentar, principalmente para você ser consultor, para você poder trabalhar sozinho com isso e as pessoas te remunerarem bem sobre o assunto, você é a pessoa que tem que ser consultada para saber se está certo e não ao contrário, né? Você tem que fazer esse cálculo, né? Então, a parte de análise dos dados ela é muito mais importante. Você vai colocar, por exemplo, nesse fechamento contábil, que houve X milhões de reais aí em novos processos, e esses dados não estão certos, né? Você não conseguiu chegar no resultado correto, já é um problemão, né? Essa empresa vai tomar um prejuízo na hora de contabilizar esses casos novos, tá? E aí, aprofundando um pouco mais na análise, você consegue gerar diversos insights que as pessoas antes não conseguiriam. Então, enquanto aquele trabalho, que era um trabalho só repetitivo, né? Um trabalho de você gerar informação e mandar para a área de contabilidade, era um trabalho cansativo, massivo e raso, você com a automação vai permitir que sobre tempo para aquela pessoa poder fazer análises mais profundas. Então, se você já conseguir preparar algumas análises e separar para ela em outras abas, sugerir, claro, né? Você nunca sai fazendo aquilo para tentar marcar um golaço e o cliente não precisava, ele vai ficar extremamente chateado que você perdeu tempo com isso. Né? Então, você sugere para ele, olha, eu já consegui aqui verificar na base que eu consigo fazer alguns cruzamentos, uma análise desses dados mais profunda para você poder tomar umas decisões. Por exemplo, nesse fechamento contábil, quando você diz que algum valor aumentou, é muito interessante para a empresa saber quais casos que aumentaram, então você vai colocar uma visão lá de quais casos que aumentaram e se neles houve uma mudança de fase de processo. Porque se o processo foi sentenciado, mudou a fase, tudo bem de eu mexer no valor. Mas e se não mexeu em nada, né? O processo não andou, não foi julgado, né? Tá lá parado. Por que eu mexi no valor? O que aconteceu nessa reavaliação? Então, essa análise que você fez e cruzou os dados e mostrou, exibiu na tela do usuário, vai permitir que ele consiga enviar para quem é responsável por aquele preenchimento para ver se estava correto aquilo, né? Então, eu espero que você tenha captado aqui o porquê que a análise dos dados é mais importante do que a automação em si, né? Porque a automação ela só vai retirar o trabalho humano de fazer. A análise dos dados vai dar uma profundidade maior naquela ferramenta, né? Então, você ter um foco maior na análise de dados, geralmente, vale mais do que na própria automação.
Então, se você chegar no resultado correto na análise e conseguir sugerir mais coisas, você vai conseguir vender mais, né? Você vai conseguir aumentar a quantidade de produtos que você entrega para o teu cliente dentro do mesmo produto. Ele só queria que fizesse a automação para ele enviar para a contabilidade. Você faz, entrega. E nessa hora da entrega, você sugere para ele, fala, olha, eu vi aqui que dá para fazer alguns cruzamentos e gerar insights novos, né? Para você ter novas ideias. Então, fases do processo que não deveriam ter mudança de valor. E aí, claro, se você manjar do negócio, é onde você consegue crescer. Então, se você vai atuar numa área jurídica, por exemplo, é muito importante que você não deixe de lado aprender sobre o negócio jurídico. Não é só que você não é advogado que você não vai entender. Tá? Pelo contrário, eu vejo muitas pessoas da área de engenharia hoje em dia manjando muito mais do assunto jurídico do que os próprios advogados, porque é muito mais fácil. Quando você tem uma cabeça de exatas, você separar as coisas em caixinhas. É claro que ele não vai fazer uma tese jurídica, mas ele vai conseguir entender da gestão melhor de uma base, tá? Então, eu fico por aqui hoje, a gente volta amanhã aqui nesse mesmo horário mais ou menos, tá? E aí eu vou pedir para vocês, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, é lógico, né? Você dá um like aqui, tá? Se inscreve no canal, acompanha que eu vou continuar seguindo com conteúdos como esse. E eu agradeço mais uma vez a audiência para quem chegou até aqui, chegou até o final. Geralmente meu pai e minha mãe, então obrigado aí por estarem assistindo. E vambora, pessoal. Se vocês não viram ainda os primeiros vídeos, comece a assistir agora, porque nós vamos evoluir cada vez mais no conteúdo, nós vamos começar a entrar em pontos cada vez mais profundos. Vou fazer vídeos todos encapsulados, ainda pequenininhos por enquanto, para entrar cada vez mais no conteúdo. Então tenta assistir a série toda, que assim você consegue falar na mesma página comigo. Entra aqui nos comentários e vai deixando também o que você acha que eu deixei de abordar, o que você acha que eu falei errado. Às vezes transmissão ao vivo eu inverto alguma coisa, tá? E conversa comigo mesmo, tá bom? É uma troca de ideias, é para compartilhar, e eu espero conversar com todos vocês. Valeu, obrigado!